Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das coleções de poemas e orações mais antigas e, sem dúvida, mais influentes da história. Vamos basicamente analisar a anatomia do livro de Salmos. Pensa só comigo. E se existisse um único livro que conseguisse capturar toda a gama de emoções humanas? Sabe, da alegria mais pura ao desespero mais profundo, da raiva à esperança, da dúvida à fé. É exatamente essa promessa que está no centro do que a gente vai explorar. E esse lugar é o livro de Salmos. Mas olha, ele é muito mais do que só um texto antigo. Ele era o inário vivo, o livro de orações do antigo Israel. Uma coleção de 150 peças que são, ao mesmo tempo, arte e oração. Para a gente conseguir entender essa coleção tão complexa, vamos seguir um roteiro bem claro. Primeiro, a estrutura dela. Depois, os autores. Aí, a gente mergulha na gama emocional, nos temas centrais e, por fim, no legado duradouro que ela deixou. Então, bora lá! Então, para começar, vamos falar da arquitetura. O jeito como o livro foi montado já diz muita coisa sobre a intenção por trás dele. E o ponto principal é este: não se trata de uma coleção de cânticos jogados de qualquer jeito. Não. Existe um design, uma organização super cuidadosa em 5 volumes. Uma estrutura que, aliás, muitos estudiosos veem como um eco intencional dos 5 livros de Moisés, a Torá. Esta tabela aqui mostra essa divisão claramente. Repara como cada um dos 5 livros não só tem um foco temático bem diferente, mas também termina com uma doxologia, que é basicamente uma pequena explosão de louvor a Deus, marcando o fim da sessão. A jornada vai do conflito inicial no livro 1 até um grande crescendo de louvor lá no livro 5. Ou seja, é uma progressão totalmente intencional. Beleza, já entendemos a estrutura. Agora vamos passar da estrutura para as pessoas. Quem são as vozes que a gente ouve nessa coleção? E olha, a resposta pode surpreender. A gente sempre associa os salmos ao rei Davi, né? Mas será que foi só ele mesmo que compôs tudo? Esse gráfico revela uma coisa fascinante. Sim, Davi é a figura dominante, com quase metade dos salmos atribuídos a ele. Mas olha o resto. 1/3 é anônimo. E a gente ainda tem contribuições de músicos do templo, como Asaf e os filhos de Coré. Tem até salmos ligados a Moisés e Salomão. Isso mostra que não é a obra de um autor só, mas um verdadeiro coro de vozes que se estende por séculos da história de Israel. Com a estrutura e os autores em mente, a gente chega no coração da coisa. O que esses poemas realmente dizem? Qual é a pulsação emocional deles? Os salmos não são um bloco único, sabe? Eles se dividem em vários gêneros. Tem hinos de louvor, lamentos cheios de angústia, salmos de realeza para celebrar o rei, e até os chamados salmos imprecatórios, que são os clamores bem intensos por justiça contra os inimigos. Essa variedade toda cobre praticamente toda a experiência humana. E mesmo dentro de um gênero só, como o lamento, existe uma estrutura. Geralmente começa com um apelo desesperado. Depois vem uma descrição bem viva do sofrimento. Mas, e aqui está o ponto-chave, muitas vezes o poema se move para uma declaração de confiança e termina com uma promessa de louvar a Deus no futuro. É uma jornada completa, da dor à esperança. Mas o que é que une todas essas vozes, estruturas e emoções? Quais são as grandes ideias que costuram a coleção inteira? A gente consegue ver 4 temas principais que dão liga a tudo. Tudo começa com a soberania e a fidelidade de Deus. Diante disso, os salmistas lidam com muita honestidade com o sofrimento humano e com a busca por justiça. A resposta natural para essa tensão entre a grandeza de Deus e a dureza da vida é a adoração. E o que guia tudo isso é a importância da palavra de Deus, a lei, como um mapa para a vida. E para fechar, como é que esses poemas saíam do papel e entravam na vida do povo? Como eles eram realmente usados no dia a dia? Isso aqui é fundamental. Os salmos não foram feitos para serem lidos em silêncio. Eles eram a trilha sonora da vida espiritual. Um exemplo perfeito são os salmos de romagem, um conjunto de salmos ali do 120 ao 134, que eram cantados em voz alta pelos peregrinos enquanto subiam a estrada para Jerusalém. Era uma fé vivida, cantada em comunidade. Isso tudo leva a gente a uma reflexão final, da súplica de quem sofre ao grito de alegria do peregrino, da sabedoria do mestre à confiança do rei. Qual dessas vozes antigas, guardadas nessa coleção atemporal, ainda ecoa hoje em dia?
A resposta, talvez, esteja na persistência da própria experiência humana através dos séculos.